Você já deve ter ouvido alguma vez a expressão tempo e espaço, talvez perdidos no tempo e espaço, ou além do tempo e espaço. Mas você já parou para pensar que nós somos limitados no tempo e no espaço? Isso acontece porque Deus é eterno e onipresente, e nós não, e isso muda totalmente a forma como nós vivemos. Oi gente, bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu estou relendo esse livro aqui, O Incomparável, já tem 2 vídeos sobre ele, e eu não podia deixar de falar sobre esse livro de novo, porque ele é muito maravilhoso e ele fala muito comigo, e especificamente essas 2 coisas que eu citei, de Deus ser eterno e onipresente, são os capítulos 5 e 7 desse livro, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever para não perder nenhum dos próximos vídeos e ajudar aqui o canal também a continuar crescendo. Antes de falar sobre esses capítulos, a gente pode falar do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, que diz: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Se você olhar bem para esse versículo, ele está definindo o tempo e o espaço. Quer dizer, no princípio, houve um princípio. Deus existia antes desse princípio, mas houve um princípio de todas as coisas, e ele criou céus e terra. Ele criou um espaço para depois colocar todas as criaturas, para que pudessem habitar esse espaço. Então Deus, que é ilimitado no tempo e no espaço, criou o tempo, criou o espaço e criou criaturas para habitar nesse tempo e espaço que foram limitados por Deus. Tudo que existe na Terra foi criado por Ele, com limites físicos, que são limites no espaço, e um limite no tempo, quer dizer, foi naquele princípio que foi criado. Inclusive, eu e você temos todos esses limites. Enquanto Deus é eterno, nós somos limitados no tempo. Enquanto Deus é onipresente, nós somos limitados no espaço. Essas verdades podem parecer meio abstratas quando a gente coloca dessa forma, mas elas têm um impacto muito grande na forma como a gente vive, porque elas colocam Deus no lugar dele e nós no nosso lugar. Como aqueles 2 vídeos que eu já fiz nesse livro aqui do Incomparável, a Jen Wilkin traz esse aspecto super prático de como essas verdades impactam na nossa vida. E isso mudou muito, assim, a minha vida, a forma como eu vejo as coisas, e é por isso que eu queria falar disso com vocês hoje. A primeira pergunta que a gente vai se fazer é: Deus é eterno. Você já quis ser eterno? Ou eterna? Essa pergunta pode parecer estranha se você já quis ser eterno, mas pensa de outra forma. Você já quis habitar em algum tempo que não fosse o presente? Você já quis habitar o passado ou habitar o futuro? Mesmo que a gente não consiga fazer isso em corpo, muitas vezes a gente faz isso com a nossa mente, com a forma como a gente lida com o nosso tempo. E aí, no livro, a Jen Wilkin traz, assim, exemplos incríveis que eu queria trazer aqui pra você. Por exemplo, pense comigo, a gente pode tentar habitar o passado com remorso, remoendo coisas que a gente fez e habitando naqueles erros, quer dizer, pensando em como podia ter sido diferente, como a gente gostaria de poder mudar aquelas coisas, ou a gente pode também habitar no passado com uma cobiça pecaminosa, no sentido de que, poxa, eu queria que fosse daquele jeito ainda, poxa, era tão bom no passado, por que essas coisas aconteceram? Por que o meu presente é assim? Porque no passado aconteceram determinadas coisas e eu queria muito que as coisas simplesmente voltassem a ser como eram antes. E por mais que a gente não perceba muitas vezes, isso é um pensamento de idolatria em relação ao passado. A gente queria habitar naquele tempo, mas Deus nos deu o presente pra gente habitar e a gente quer habitar no passado. Outra forma errada da gente lidar com o nosso tempo é em relação ao futuro. Então, da mesma forma que tem uma forma negativa e uma positiva de encarar o passado, né, com remorso ou com cobiça, positiva no sentido de que eu queria estar lá, né, e remorso no sentido de que eu me arrependo do que eu fiz, no futuro também tem isso, quer dizer, eu posso cobiçar o futuro, só vou ser feliz quando chegar essa próxima etapa da minha vida, quando eu terminar esse curso, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando meus filhos saírem de casa. Ela traz esses exemplos assim que a gente sempre vai cobiçar uma próxima etapa. Quando chegar, a gente sempre vai cobiçar a próxima, se a gente tem esse pensamento de idolatria quanto ao futuro. Ou a gente pode ter o lado negativo também, que é a ansiedade e o medo exagerado do futuro. Então, em vez de viver o seu presente, aquilo que Deus te deu hoje, você vive no futuro, você vive ansioso, você tem medo do que vai chegar e você só vive pensando naquele momento em que vai chegar uma coisa que você tem tanto medo e essa coisa pode acontecer. Então, no final das contas, em nenhum desses a gente tá vivendo no presente, a gente tá tentando habitar no passado ou habitar no futuro. Só que mesmo no presente também tem formas erradas da gente viver. E aí a autora traz esses 2 exemplos: a gente pode ser preguiçoso ou a gente pode ser super ocupado. E aí é interessante que essas 2 coisas se relacionam muito. Às vezes você pode ser essas 2 coisas alternadamente, mas o preguiçoso é aquele que acha que sempre vai ter tempo suficiente para fazer o que ele precisa. Então ele vive adiando as coisas e deixando para depois e não considera como precioso o tempo que Deus deu
no presente. E por outro lado, super ocupado, que eu me identifico mais, e muitas pessoas se identificam com isso, mas como eu disse, a gente varia entre esses dois estados. O super ocupado acha que nunca vai ter tempo suficiente e acha que o tempo que Deus deu é insuficiente. Quer dizer, Deus fez a conta errada do meu dia. O meu dia não podia ter 24 horas, porque eu não consigo fazer tudo o que eu preciso. E essa pessoa espreme o tempo até que, enfim, não sobre nada, nenhuma gota. A consequência disso é exaustão, é mais ansiedade. Ou seja, todas essas formas que eu falei, no passado, no futuro e no presente, são formas erradas de lidar com o tempo. A gente tá querendo ser eterno, a gente tá querendo não ser limitados pelo tempo. Só que Deus nos fez com essa limitação. Ele nos fez para viver um dia após o outro, ele nos fez para dormir 7, 8 horas de sono, e esse tempo às vezes parece perdido para nós, porque Deus não precisa desse descanso, mas ele fez todas essas coisas de uma forma limitada e de uma forma boa para nós, enquanto ele não tem nenhum desses limites. Deus é o único que pode habitar passado, presente e futuro de uma forma completa e de uma forma boa. Ele é o único que pode fazer isso porque ele não tem limites. Então a gente precisa colocar Deus no seu lugar. Ele é eterno, ele cuida do passado, cuida do presente, cuida do futuro. O passado para Deus não é, como a autora fala, eu gosto muito disso, o passado não é nenhuma oportunidade perdida, o futuro não apresenta a Deus qualquer ansiedade, qualquer incerteza, e o presente para Deus é simplesmente tudo, porque ele está presente em todos os momentos. Isso tem a ver com a próxima coisa que a gente vai falar sobre ele. Mas em relação a essa questão de ser eterno, então a gente tem que reconhecer que Deus é eterno, que nós somos limitados, então a gente precisa deixar o nosso passado no passado, confiar o nosso futuro a Deus e viver o presente plenamente, confiando que Deus cuida de todas as coisas. Ele cuida de nós no presente, vai cuidar do nosso futuro, estava cuidando no passado, e Ele está presente em todo o tempo. Então isso tem super a ver com o segundo assunto, né, que nós somos limitados no tempo e no espaço. No espaço é o sentido de que Deus é onipresente. E eu te pergunto, você já quis ser onipresente? Isso é um pouco mais fácil da gente pensar, da gente reconhecer na nossa vida esses padrões de querer ser onipresente. Talvez você não tenha a pretensão de estar em todos os lugares, como Deus está presente em todos os lugares, mas com certeza em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Você já quis estar. Às vezes você tem um compromisso em 2 lugares diferentes, você tem 2 coisas acontecendo ao mesmo tempo que você quer muito fazer, você precisa estar com a sua família, mas você quer assistir uma live que vai ter e que não vai ficar salva, você tem o seu home office, mas você quer também prestar um pouquinho de atenção naquilo que está passando na TV ou no que está acontecendo na sua sala. Você tá, né, como a autora usa de exemplo, você tá na piscina, mas tá passeando no shopping porque você tá olhando a Amazon no seu celular. Então, dessas formas, a gente tenta estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E a gente tenta tirar essa limitação que Deus nos deu, esse corpo. Deus nos deu um corpo que só pode estar em um lugar. Eu não posso estar aqui e estar no Brasil ao mesmo tempo. Eu não posso estar no quarto e estar na cozinha ao mesmo tempo, porque eu tenho um corpo. Mas a minha mente, a gente se ilude com o fato de que se a nossa mente pode estar em 2 coisas, então a gente está em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente pode até ter essa impressão, mas no final a nossa atenção sempre vai estar dividida. A gente nunca consegue estar plenamente presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Se eu tô aqui, tô pensando em outra coisa, eu não estou totalmente presente aqui. Eu tô dividida. Então, mesmo que eu tenha a impressão de que eu tô em 2 lugares, eu não tô. Mesmo que olhando o Instagram e passando nos stories, eu tenha a impressão de que eu tô interagindo com tantas pessoas, tô presente ali com elas, na verdade eu só tô com uma atenção dividida e as pessoas que estão do meu lado não têm a minha atenção completa. E é interessante o que eu falei da superocupação, de como a gente lida com o tempo, a gente quer espremer o tempo e fazer muito mais do que a gente é capaz do tempo que a gente tem. E isso se relaciona com essa ideia de querer estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Qual foi a última vez que você abriu seu notebook e usou só uma aba aberta? Quer dizer, você precisava fazer alguma coisa no Excel e você não abriu o Google Chrome e não ligou o YouTube ou não deixou o Facebook aberto ali só pra dar uma olhadinha de vez em quando. A gente não sabe viver com uma guia aberta só da nossa vida. E não que isso seja ruim, né, porque o computador suporta isso. Mas assim, a gente tem esse medo de não ser produtivo o tempo todo. Isso nos faz achar um desperdício estar em um lugar só. A gente acha um desperdício estar fazendo uma coisa só no computador ou estar fazendo uma coisa só no nosso celular. Isso é um indício de que a gente quer estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mais uma vez, isso não é de todo ruim, mas a gente tem que tratar e ver. Isso é um desejo, uma idolatria de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, sendo que a minha mente não é capaz de suportar isso, ou eu só tô otimizando meu tempo e fazendo isso de uma forma saudável. Porque só Deus é onipresente e só Deus pode estar plenamente presente em todos os lugares em que ele está. Então, da mesma forma que ele é eterno e está presente no passado, presente e futuro, ele também é onipresente no sentido de que ele está comigo, ele está com a minha família no Brasil, ele está com a minha igreja no Brasil, ele está com meu marido que está no trabalho agora. Então, ele está presente totalmente com todas as pessoas. E isso é um conforto para nós, né? Porque aqueles que eu desejo estar presente para cuidar, para saber sobre a vida, Deus está presente. Então, eu posso confiar que Ele cuida muito mais
e muito melhor do que se eu estivesse lá presente fisicamente, do que com a minha preocupação, né, agora, que eu tenho com as pessoas, por exemplo, mas isso pode se aplicar a várias coisas, por exemplo, pais que não têm os filhos em casa, você tem uma preocupação, como a autora fala, né, você tem uma preocupação e você quer estar sempre presente com eles, mas no final, Deus está. Então você pode, em vez de se preocupar em estar presente, confiar que Deus está presente. E por fim, a presença de Deus é tanto um conforto quanto um aviso, um alerta pra gente ser vigilante. Então ele é um conforto, eu gosto muito do que a autora fala, de que Deus não precisa te perguntar como foi a sua noite, como foi o seu dia, se você dormiu bem, porque ele estava presente todo o tempo, né? Mas, então isso é um conforto, mas ao mesmo tempo isso é um aviso, quer dizer, todos os meus pensamentos e todas as minhas palavras, todas as minhas ações são observadas por Deus, mesmo que eu pense que ninguém está vendo, que não vai pegar nada porque ninguém tá vendo o que eu tô fazendo, o que eu tô pensando, o que eu tô vendo no meu computador, no meu celular. Deus está presente, Ele está presente em todo o tempo, então isso tem que nos tornar alertas em relação ao que nós estamos fazendo diante dele. E isso é uma coisa muito, muito, muito incrível, porque Deus está presente e Ele prometeu que estaria, né? Jesus prometeu que estaria com a gente em todo o tempo, e Ele vê todos os nossos pecados, e ainda assim Ele continua com a gente. Às vezes a gente tenta ser isso para outras pessoas, a gente tenta vigiar a vida das outras pessoas, cuidar de uma forma até excessiva de, por exemplo, eu quero prevenir que essa pessoa peque e por isso eu vou me intrometer na vida dela, e isso não é o que Deus pede pra nós. E dificilmente a gente deixaria alguém ser essa pessoa na nossa vida, né? A gente não quer que as pessoas se intrometam na nossa vida o tempo todo. Só que Deus é essa pessoa, Ele não é intrometido, Ele está presente, porque Ele é o Deus de toda a criação. E Ele está presente com a gente em todo o tempo, e Ele teria todos os motivos pra não querer estar presente, porque Ele sabe todos os nossos pecados, e Ele sabe todas as vezes em que nós desonramos a Ele, nós desrespeitamos a Ele, nós roubamos honra dele pra nós, quando nós somos orgulhosos, por exemplo, e ainda assim Ele continua presente. Então, quanto temor isso não deve produzir em nós, sabe? Ele está presente em todo o tempo. Então, eu não posso estar, mas Ele está, e essa presença traz tanto um conforto pro meu coração, quanto uma necessidade de eu estar alerta. Deus está presente, isso muda a forma como eu vivo. Então, concluindo, novamente, como os outros 2 vídeos que eu já fiz sobre Deus ser ilimitado e autossuficiente, Deus nos fez com limites que são bons para nós. Então, os nossos limites fazem de Deus, um ser ilimitado, e fazem de nós criaturas, e eles são bons para nós. E a gente tem que reconhecer, deixar Deus ser Deus, deixar Ele na sua posição de Deus ilimitado, e nós na nossa posição de criaturas. Deus nos fez com uma capacidade de estar no presente, né, com uma mente que suporta o presente, né, como ele diz, basta o dia seu próprio mal, deixe que o amanhã trará os seus cuidados. A gente precisa viver esse presente de uma forma boa, de uma forma intencional, e ele também nos criou com um corpo limitado a um espaço físico e com uma mente que tem uma certa limitação para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ela pode até tentar, mas a gente acaba dividindo a nossa atenção e não aproveita plenamente o nosso presente, o nosso lugar onde nós estamos. Então, que a gente possa reconhecer que os limites que Deus nos deu são bons e que a gente pare de tentar ser eterno, habitando presente, passado e futuro, e pare de tentar ser onipresente, mas viva o presente plenamente de um jeito que Ele nos criou para viver. Então é isso, gente, que eu tinha para trazer hoje, e eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? Para eu saber o que é mais difícil para você. Viver o presente, deixar o futuro e o passado onde eles estão, ou aproveitar o lugar onde você está, sem querer estar em outro lugar. Comenta aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto desse vídeo. Por hoje é só, eu espero que isso tenha abençoado a sua vida. Se isso te abençoou, envia pra alguém, não deixa de enviar. Não deixa de se inscrever se você ainda não for inscrito no canal pra não perder os próximos vídeos. E a gente se vê na semana que vem. Fiquem com Deus e até mais!